Graça e paz, amadas irmãs. Quero refletir com as irmãs sobre uma expressão que eu tenho ouvido muito ultimamente, que é só Deus. Tenho observado que todas as informações desse período caótico que estamos vivendo de pandemia, ela vem sempre seguida dessa expressão só Deus. E o que chama a atenção é que essa frase tem sido proclamada com muita falta de esperança, com um tom desanimador. Ela sempre vem assim: vocês viram? Mais uma morte. Só Deus. Quantas pessoas desempregadas? Só Deus. E assim sucessivamente, essa frase sendo proclamada com muito desalento. O que me levou a refletir, a buscar na palavra de Deus algo sobre essa expressão só Deus. E o primeiro ponto que eu aprendi é que essa expressão só Deus, ela é verdadeira, ela é real. Essa expressão só Deus, porque realmente só Ele. Diz assim a palavra de Deus em Salmos 62, verso 11. Deus falou isso uma vez, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Também em Isaías 45, verso 7, diz assim a palavra de Deus: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Em Mateus, capítulo 19, verso 26, diz assim: fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Com base na palavra de Deus, realmente nós entendemos que a expressão só Deus, ela é verdadeira, ela é real. Pois o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que todas as coisas são possíveis. Então isso é real. Essa expressão é verdadeira. Só Deus. Mas ainda meditando na palavra de Deus, eu entendo em segundo lugar que essa expressão, ela pode ser dita por você e por mim com alegria. Por que com alegria? Olha o que diz em 1 João 4, verso 9 e 10. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isaías 49, verso 15 e 16, também diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Eu te gravei na palma das minhas mãos, os teus muros estão sempre diante de mim. Nós podemos dizer só Deus com alegria, porque nós temos um Deus que nos amou primeiro, ou seja, um Deus que nos ama. Esse Deus que criou todas as coisas, que todas as coisas são possíveis para Ele, Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. E também nós vemos que ainda que uma mãe esqueça do seu filho, uma mãe que está amamentando,
Deus não se esquece de nós. Por isso você e eu podemos dizer com alegria: só Deus, só Deus. Também essa expressão, ela pode ser dita por cada um de nós com coragem, porque a palavra de Deus vai nos dizer em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, quando qualquer pessoa nos abordar com aflição, com medo, com incerteza desses tempos difíceis, nós podemos dizer com coragem: só Deus, porque Ele habita em nós. E também em Filipenses 4, verso 12 e 13 diz: sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos dizer só Deus com coragem, não porque nós temos força em nós, mas porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece? A razão da nossa coragem é Cristo. Só Deus, com coragem. Sabemos o que vai acontecer? Não. É algo novo. Essa pandemia está trazendo o novo, a incerteza. Mas nós sabemos que podemos enfrentá-la, podemos passar por ela, porque temos um Deus que nos fortalece. Também podemos dizer só Deus com coragem, mas também com fé. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 João, capítulo 4, verso 1 João, capítulo 5, verso 4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Hebreus também, nós vamos estar vendo em Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Vamos dizer, só Deus, com fé. Sabemos, vemos, não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos um Deus que todas as coisas são possíveis para Ele. Por isso, eis a razão da nossa fé. Eis a razão do porquê você e eu podemos dizer só Deus, com alegria, com coragem e com fé. Mas mais do que isso, nós podemos dizer só Deus, não somente para as situações de dificuldades e de problemas, mas para toda e qualquer situação. E há algo tremendo, há uma mensagem maravilhosa nessa expressão só Deus. E a principal, a mais importante de todas, só Deus tem o poder de tirar a nossa alma do inferno. Só Deus, só por Ele, através dele, do seu Filho Jesus Cristo, você e eu podemos ter a vida eterna. Em Salmo 62, verso 1, diz assim a palavra de Deus: somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Lembre-se, só Deus para qualquer circunstância, mas principalmente para o que há de mais precioso, a vida eterna. Somente em Deus a salvação. Eu convido você, minha irmã, nesse momento onde as pessoas estão cabisbaixas, estão em pânico, estão com falta de esperança e dizendo só Deus de uma forma
repetida, sem pensar no teor, no que existe nessa frase, que ela é verdadeira, que ela é real, um Deus que pode todas as coisas, por isso podemos dizer com coragem, com fé, com alegria, só Deus. Eu convido a você a depositar a sua vida nele. Para o seu casamento, só Deus. Para esse momento de pandemia, só Deus. Para te ajudar na criação dos seus filhos, dos nossos filhos, só Deus. Para nos dar sabedoria, só Deus. Para trazer para nós a alegria, só Deus. Realmente, só Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele continue a nos abençoar e a falar nos nossos corações e que você e eu possamos prosseguir, crendo, dizendo que só Deus.